Bom dia, são 7 horas mais 5 minutos. Então, desta quarta-feira, hoje dia 14 de maio de 2025. A partir de agora, vamos juntos ao vivo com as informações no seu rádio até as 8 da manhã. Bom dia, Cláudio César. Bom dia, Henrique Ferian. Bom dia, André Torres. Bom dia ao Lucas Dias. Bom dia a todos que dão audiência à nossa programação. Vamos juntos por aqui com o oferecimento da Farmácia e Drogaria 7 Farma, que tem para você aí 4 endereços em Três Lagoas, na Manuel de Faria Duque no bairro Vila Verde, na Clodoaldo Garcia no Santos Dumont, a Maguti Canquite na Vila Carioca e na Urias Ribeiro no Jardim Progresso. Precisando, chama a 7 Farma. Lotéricas Caminho da Sorte, na João Dantas Filgueiras com a Manuel Pedro de Campos, no Nossa Senhora Aparecida e na Maria Guilhermina Esteves no Jardim Maristela. E Brasil Grill Restaurante, almoço executivo todos os dias, entregando comida. Faça seu pedido pelo WhatsApp 996908721 e pelos apps A Pedidos ou iFood. 76, muitos destaques da edição de hoje, você confere com a gente. Prefeitura de Três Lagoas divulga novos horários do transporte público municipal. Cidade de Mato Grosso do Sul registra a maior tremor de terra do ano do estado. Prefeitura de Três Lagoas avança em diálogo com feirantes e define novas ações para fortalecer a Feira 3. Estas e outras informações você confere com a gente a partir de agora no Difusora Notícias, que está no ar. Informação, serviço e os principais fatos da sua cidade. Começa agora o Difusora Notícias, o nosso compromisso com a comunidade. É hora do tempo. Pois é, vamos lá atualizando as informações do tempo para você que acompanha a nossa edição de hoje do Difusora Notícias. Mais um dia de temperaturas frescas pela madrugada, amanhã também com temperatura agradável e assim a gente segue aí pelos próximos dias sem alteração, tá? Segue tudo do mesmo jeito, com mínimas e máximas oscilando entre 18 e 21 graus e as máximas oscilando entre 28 e 31 graus. Assim deve seguir aí pelos próximos dias, sem alteração. Tem um bloqueio atmosférico que impede aí a passagem de frentes frias e chuva, portanto aí a gente vai caminhando aí para uma metade final de maio de tempo firme, tempo seco, sem chuva, porém de temperaturas agradáveis, né? Não calor, mas também não frio intenso, por enquanto. A gente segue desse jeito aqui para os lados de Três Lagoas e do Mato Grosso do Sul, viu, Cláudio? É isso aí, né? O clima tá agradável, em alguns lugares aí chove, né? Uma chuva isolada, né? Mas para nossa região aqui tá tranquilo, né? Vamos aproveitar esse momento para nós percorrermos nossos quintais aí, né? Eliminar os focos de dengue. Aproveitar esse tempo, essa estiagem, né, Henrique Ferreira? Pois é, tempo bom pra gente fazer esse trabalho aí que é fundamental pra gente ficar livre aí das doenças endêmicas, né, como por exemplo, oriundos aí do Aedes aegypti. Fazer esse trabalho sempre importante. Bom, estamos nesse platô, não vai ter mudança, então vamos seguir. Temperatura em Três Lagoas na casa dos 21 graus, umidade em 83%. A gente tem Campo Grande, tem 22, umidade por lá em 88, Bonito tem 20, umidade em 100% por lá, e Corumbá registrando 25, umidade em 74%. Desse jeito a gente segue aí pelo menos pelos próximos 10 dias, tá certo? São as informações do tempo para você que nos acompanha. Vamos em frente, trazendo as informações para você que nos acompanha. Vamos falar do transporte público coletivo aqui do município, já que a prefeitura, por meio do Deptran, eles divulgaram os novos horários do transporte público municipal que passou a operar com a nova frota desde o dia 5, tá? Após o período de transição e reconhecimento das rotas, foram definidos os horários e pontos de parada dos novos ônibus circulares, com o objetivo de atender melhor os bairros e garantir mais eficiência ao serviço prestado à população. A nova frota conta com 12 veículos, 10 em operação diária, 2 em reserva técnica, todos confortáveis, adaptados para oferecer mais segurança e comodidade aos usuários. Outra novidade é a inclusão de uma rota exclusiva para o Arapuá, ampliando o alcance do transporte público municipal e beneficiando diretamente os moradores da região. Então tá aí o transporte público de Três Lagoas com novos horários para que a população possa aderir. Por enquanto não pegou, a gente percebe aí, né, dentro dos ônibus, os ônibus eles percorrendo as ruas de Três Lagoas vazios, né? O que é uma pena, vão ter que
ralar bastante para conseguir fazer com que o Três Lagoas ele se adapte a esse novo sistema de transporte aqui no município, que aliás já existe há algum tempo, né, mas que nunca decolou. Vamos ver se essa empresa vai conseguir fazer com que as pessoas elas sejam cativadas, né, a utilizar o transporte público de Três Lagoas, né, Cláudio? O Três Lagoas não tem o costume de usar o transporte coletivo urbano, né? E a cidade está crescendo, é importante ter. Então, se você não tem o transporte coletivo, há aquele que reclama, né? Se você tem, você não tem uma quantidade de usuário de uma forma em que a empresa tenha lá as condições de atender a demanda. Enfim, infelizmente. Então, tem que haver aí uma grande campanha de conscientização das pessoas usarem o transporte coletivo. E para isso precisa ter bem fixado, bem nítido, bem claro, horários e tudo mais, né? As pessoas estarem bem informadas do transporte coletivo. Porque nós temos regiões assim que é bem longe do centro da cidade, né? Que precisa do transporte, né? Sim. Alguém vem para o centro da cidade ou para outras regiões da cidade de uma outra forma, né? Então, tá começando. Eu acredito que vai dar tudo certo. Por exemplo, o Montanini, que é um bairro bem afastado, Foi o que né? eu acabei de pensar, né? O Montanini, que é um bairro bem afastado aqui. A linha de sábado, por exemplo, coloca aqui, ó, a saída da área central, por exemplo, 5h30 da manhã, 6h30 da manhã e 7h40 da manhã. Do centro, tá? No Montanini, a saída 6 da manhã, 7 da manhã e 8h10. Então dá para as pessoas se programarem, saírem do Montanini, por exemplo, 7 horas da manhã no sábado, chegar no centro da cidade, resolver o que tem que resolver e voltar, né? Tem ônibus 11 horas saindo do centro, de volta pro Montanini. Sim. Então consegue resolver o que tem que resolver no centro da cidade e voltar posteriormente, já sabendo o horário de saída do seu bairro e horário de saída do centro da cidade. Então é importante que as pessoas elas utilizem justamente sabendo dos horários e nada melhor do que as pessoas terem essa informação desses ônibus e dessas linhas que estão operacionais aqui em Três Lagoas. Outro local que é muito usado é de segunda a sexta-feira na Vila Piloto, né? Onde a linha 10 do Terminal Central Vila Piloto e a linha 11, Terminal Central Vila Piloto, Distrito Industrial, passando aí do centro vários horários ao longo do dia e saindo da Vila Piloto também vários horários ao longo do dia, desde as 4h50 da manhã, saindo do centro, até as 19h30 e saindo da Vila Piloto a partir das 5h10 da manhã até as 19h50. Então tá aí, né, para as pessoas que querem utilizar, tá divulgado. Agora, fica muito melhor se o aplicativo com o GPS, com o local onde os ônibus estão passando, começasse a funcionar, porque isso daria um gás maior e melhoraria em relação aí às pessoas utilizarem o transporte público em Três Lagoas. Esperamos, né, promessa da empresa, e em breve talvez a gente tenha esse aplicativo que vai facilitar muito a vida daqueles que querem utilizar aí o serviço desses ônibus na cidade de Três Lagoas, pagando apenas R$4. Hoje as pessoas usam, quem não tem carro e moto, ou vai de bike, ou utiliza aí o mototáxi, que ainda sobrevive, ou então os carros de aplicativo, né? E aí as pessoas obviamente pagam mais, um preço um pouco maior, pagam um preço um pouco maior para se deslocarem, por exemplo, da Vila Piloto até o centro da cidade, vão estar pagando aí algo em torno de R$20, R$20, R$25. Então, é um valor alto para quem precisa todo dia, de repente, ou dia sim, dia não, tá no centro. Se fechar no final do mês, é um valor alto que tem que despejar para estar custeando essa ida e vinda. Mas com o transporte público, vai gastar R$8 só. Então, é um valor acessível para muita gente. Vamos ver se vai pegar, né, Cláudio? Opa, vamos ver que vai pegar. Tem outras regiões também, né? Regiões, assim, bairros distantes do centro da cidade. Se você pegar, por exemplo, aqui, Chácara Imperial, né? Vila Verde, os Violetas, são bairros, assim, já também que dependem de transporte coletivo, né? Bem distante do centro da cidade. Temos o Jupiá, por exemplo, também, né? E outras regiões, né? Nós temos o balneário público municipal, que funciona no final de semana, né? Tem que ver
como é que fica também as linhas para o balneário, enfim, tem Três Lagoas é espalhada, né, Henrique Ferian? É que as pessoas não estão mesmo acostumadas a usar o transporte coletivo, né? Pois é, mas tomara que dê certo, né? Vamos torcer para que isso aconteça. 7h15, 7h15. Um fato inusitado em Três Lagoas e que deixa as pessoas assustadas, né? 2 tremores de terra foram registrados na madrugada de ontem em uma região do estado próximo ao município de Sonora, onde os eventos tiveram magnitude de 3,5, a magnitude na escala Richter, e foi o mais forte registrado em 2025. O outro teve magnitude calculada em 2,1. Os abalos sísmicos foram registrados pelas estações da Rede Sísmica Geográfica Brasileira e analisados pelo Centro de Sismologia da USP. A rede é coordenada pelo Observatório Nacional com apoio do Serviço Geológico do Brasil. Não teve relatos de que esses tremores tenham sido sentidos pela população local. O último tremor registrado em Mato Grosso do Sul ocorreu em 28 de abril em Miranda, com magnitude 1,6. De acordo com o Centro de Sismologia da USP, desde o início do ano, Mato Grosso do Sul registrou 9 tremores de terra com magnitude 1,6 e 3,5. A cidade de Miranda, Rio Negro, Bonito, Ponta Porã, Corumbá e agora Sonora. O país está localizado geograficamente no centro de uma placa tectônica, a Sul-Americana. Logo, o deslocamento dessa placa não causa abalos no Brasil. As placas que podem se chocar com a Sul-Americana não são a de Nazca e Sul-Africana. Quanto mais perto da borda, mais probabilidade de sentir tremores de terra. A convergência entre as placas Sul-Americana e Nazca é responsável pelos terremotos que acontecem na parte oeste da América do Sul, como, por exemplo, os grandes terremotos do Chile. Os terremotos mais fortes ocorrem nas bordas das placas tectônicas. O Chile está ao longo do limite entre a placa oceânica de Nazca, parte do fundo oceânico do Pacífico, e a placa da América do Sul. Já o Brasil está no meio da placa sul-americana, longe das suas bordas, explicou Marcelo Assunção, professor da Universidade de São Paulo e doutor em Geofísica pela Universidade de Edimburgo, na Escócia. No entanto, algumas falhas geológicas ao longo do território nacional e a construção de megacidades costeiras contribuem para a ocorrência de tremores de terra de baixa magnitude, relativamente comuns no Brasil em geral. Esses pequenos sismos não são de origem natural e ocorrem devido à liberação de esforços acumulados na crosta terrestre. E de acordo com apurações, o Brasil possui em sua história 7 terremotos que causaram alguns danos, onde foram sentidos os mais recentes. Aconteceu no estado de São Paulo em 2008, refletiu nos estados do Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Esse abalo não causou acidentes e o tremor mais forte no Brasil ocorreu em 27 de janeiro de 1955, na região da Serra do Tombador, no norte do Mato Grosso. Foi o site da USP, o terremoto teve magnitude de 6,2. Bom, não tem que se preocupar, né? Mas não é uma notícia comum quando a gente fala de Brasil em relação a tremores de terra, né, Cláudio? Principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, né? A diferença, sabe que alguns anos atrás, Três Lagoas teve também aí na região aqui do Parque São Carlos, inclusive tem até um estudo feito por um aluno na época, um aluno de geografia, em que ele fez um estudo, um trabalho de pesquisa, justamente sobre essa questão, né? Que aconteceu há alguns anos atrás também, um pequeno tremor aqui em Três Lagoas, na região ali do Parque São Carlos, andou rachando paredes de casas e tal. Aí uma vez eu entrevistei o doutor José Luiz, professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, durante muitos anos residiu em Três Lagoas, hoje está em Campo Grande. E o doutor José Luiz diz o seguinte, na entrevista, de que você tem alguns aspectos que faz com que pequenos tremores sísmicos estejam acontecendo. Quando, por exemplo, você vê a cachorrada à noite, por exemplo, começar a latir por nada. Um late aqui, outro late lá, e fica aquela... os cachorros latindo. Você pode crer que, segundo o Dr. José Luiz, eles estão sentindo que algo está acontecendo. Você vê que o animal ele tem uma percepção, né? Então, acontece, né? Não é anormal acontecer esses tremores. A vantagem do Brasil, né, como um todo, nosso país, ele está não nas bordas das placas, né, mas nós estamos em cima das placas. Então, dificilmente vai acontecer a catástrofe como acontece em outros locais, né, como no Chile, como... o Chile é o país mais perto da gente aqui que acontece esses tremores, né? Mas tem outros países no mundo aí que tremem. O Japão, por exemplo, treme toda hora, né? Países preparados, né? Até porque o Brasil não tem preparação nenhuma. Não tem. Construção civil do Brasil não é lá essas coisas. Um terremoto
desses aí de magnitude 6 ponto alguma coisa já faria um estrago danado, né? Metade das edificações viriam para baixo. E não dariam conta, infelizmente, né? Bom, 7h20, vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar a respeito da sessão da Câmara Municipal de ontem. Estivemos por lá, dentre outros assuntos, né? Que a gente, obviamente, aborda já dentro do nosso Difusora Notícias de hoje. Fique por aí, voltamos em seguida. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Lotéricas Caminho da Sorte, 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h22, 7h22. Pois é, vamos em frente por aqui falar sobre a reunião que o prefeito Cassiano Maia teve com os representantes da Associação dos Feirantes de Três Lagoas para discutir melhorias e alinhar estratégias dentro da parceria público-privado voltada ao fortalecimento da feira. O encontro teve como objetivo ouvir as demandas da categoria, buscar soluções conjuntas e definir ações que contribuam com o crescimento, a organização, a valorização da feira, que é um dos espaços mais tradicionais e importantes do comércio. A presidente da Feira 3, Aline Salviano, celebrou o diálogo aberto e a receptividade da gestão, dizendo que se sente realizada em participar da reunião produtiva, foi ouvida e acolhida e agora eles vão avançar depois da reunião e com certeza a feira tem a crescer com isso, destacou a Aline. Participaram da reunião o prefeito, representantes da feira, presidente da Feira 3, também o secretário de Desenvolvimento Econômico, dentre outras figuras que estiveram presentes nessa reunião, para tratar da feira, né? Essa primeira reunião de 2025, depois de mais de 120 dias da gestão do prefeito Cassiano Maia, que ele senta com o pessoal da feira para discutir o que vai ser feito, o que precisa ser feito, né? A gente vê que a feira não estava tendo um diálogo com a prefeitura até então e parece que a partir de agora a coisa vai andar e você vê lá na feira mesmo, né, Cláudio? Andando na feira de sábado eu estive por lá, e constatei que tem muitos espaços vazios, mais do que o habitual. Não sei se o pessoal, eles não foram ou de repente estão deixando de ir pelos altos encargos, pelas contas elevadas, enfim, para colocar lá um produto para vender ou um serviço. Não é barato, é caro. E aí, obviamente, tem muita gente que não consegue pagar, né, o que precisa ser pago. E aí, obviamente, acaba tendo esse problema. Fora a questão que tem que ter uma parceria entre a prefeitura e a feira, apesar da feira ter os seus encargos, a sua responsabilidade, mas é uma parceria porque sozinho eles também não dão conta de tocar, por mais que a feira seja uma feira que tem um público muito grande aqui em Três Lagoas, né, Cláudio? Olha, Henrique, a Feira 3 é uma conquista, né, para os feirantes e para toda a nossa Três Lagoas, né? A Prefeitura Municipal fez um investimento no governo passado, e ainda nós estamos igual o caminhão de abóbora na roça, né? No caminho ainda você vai se ajeitando. Então tem coisas ainda a se ajeitar, a se arrumar na Feira 3, né? Quer dizer, mas o grande investimento foi feito, né? Que foi a construção daquele espaço. Agora, o prefeito Cassiano Maia falando
sobre a climatização, enfim. E fazer que fomente o comércio ali na feira, né? Não adianta criar um espaço daquele, construir, gastar milhões, investir, na verdade, né? Milhões de reais ali, para que de repente aquilo não funcione, né? Não tenha o seu objetivo, que é a venda dos produtos, ou ofertar a venda dos produtos a toda a nossa população. Então precisa ter uma expertise administrativa para que possamos ter atrações para a população, né? Para que a população realmente ela vá à feira, porque ali já o nome já diz, né? Feira Central Turística, é um ponto turístico da cidade. Você tem uma bela de uma praça de alimentação, você tem movimento ali na praça de alimentação, inclusive com shows, né? Você tem as bancas, né? Da feira oportunizando produtos de primeiríssima qualidade, né? Você tem feirantes ali que eles são comerciantes, eles vivem disso, né? Eles trabalham para isso. Então a feira, ela precisa realmente continuar sendo um grande evento, né? E um evento atrativo para que a população vá. Vá à feira, vai visitar a feira, né? É muito bom. A feira é um ponto de encontro das pessoas, né? Quer seja nos dias de semana, quer seja principalmente no sábado de manhã, né? Por exemplo, a Feira do Peixe que aconteceu recentemente. A gente teve anos anteriores a Feira do Peixe bombando, né? Venda de toneladas e mais toneladas de peixe. E esse ano de 2025 não foi da mesma maneira que outros anos. A prefeitura não esteve tão parceira assim da feira como deveria ter sido ou como aconteceram em outras oportunidades. Não sei por qual motivo, razão ou circunstância, mas eu espero que essa conversa do prefeito com a associação de fato possa fazer com que esses laços sejam estreitados mais uma vez e possam trabalhar em conjunto, né? Porque não adianta, é uma parceria público-privada e a prefeitura, obviamente, tem lá suas responsabilidades, sim, com a feira. Até porque a construção do prédio onde a feira se encontra, quem fez foi a administração municipal com suas parcerias. Para você ver, né? Você tocou no assunto da Feira do Peixe, né? A Feira do Peixe chegou a vender mais de 20 toneladas no dia da feira, né? Mas isso tem que ser amplamente divulgado, tem que chamar aqueles que comercializam pescados, né? Para participar. Eu, sinceramente, no dia da Feira do Peixe, sabe o que eu vi? Em vez de pessoas que estavam comercializando peixe estarem na feira vendendo seus peixes, seus produtos, eles estavam nas esquinas das ruas vendendo. Tem várias esquinas de rua aí, o pessoal vendendo peixe. Quer dizer, então, talvez não foi não teve uma boa conversa, né? Então, nós precisamos aproveitar estes momentos para fazer com que a feira seja movimentada. Sim. Né? Tá certo? Então, tem que buscar aí outras atrativos, né, para que a feira funcione, né? É isso, esperamos que dê tudo certo e que a Feira do Peixe e outras atividades envolvendo aí a Feira Central, os dias de funcionamento, enfim, tem essas parcerias fortes com a administração municipal, porque todo mundo vai ganhar, obviamente, principalmente, claro, e principalmente a população. 7h28. Ontem foi a 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal, as discussões quentes lá e também aprovações de reajustes importantes para o servidor do administrativo, quanto também para os servidores da educação. Tiveram ganhos importantes com aprovação por unanimidade dos vereadores dos projetos enviados do Executivo para o Legislativo. E a gente vai começar aqui ouvindo o vereador Mário Grespan, falando um pouco do trabalho no Legislativo, falando a respeito das suas indicações, dentre outros assuntos. Vamos acompanhar. Agora são 7h29. 14ª sessão ordinária aqui na Câmara Municipal de Três Lagoas, ao lado do vereador Mário Grespan, para falar a respeito das suas indicações e requerimentos nessa sessão. Tudo bem, vereador? Bom dia. Tudo bem. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora, a todos que nos assistem pelas nossas plataformas. Hoje uma sessão, votamos importantes projetos, mencionar aqui o reajuste salarial da classe da educação, dos servidores da educação, reajuste esse que estava com um pouquinho de atraso, a data base seria em janeiro, mas depois de algumas negociações, depois de muito planejamento, agradecer ao prefeito, agradecer ao secretário Jardel, agradecer a todos os vereadores pela sensibilidade. Hoje conseguimos aqui votar e aprovar esse reajuste
tão assim esperado pela classe. Tudo salientar aqui o trabalho de equipe dos vereadores, da prefeitura e também dos sindicatos. Tudo feito com muita responsabilidade, com muito planejamento, para chegar agora, no mês de maio, dar o reajuste e a cidade não parar em outras áreas. Porque não adianta dar o reajuste e depois comprometer o restante. Então esse reajuste foi muito bem planejado e feliz, mais uma vez, aqui de ter votado nesse projeto. Bom, repasse também para o Clube dos Carros Antigos, um evento que movimenta Três Lagoas, né? A 13ª edição sendo organizada e um evento que, assim como outros grandes eventos, já entrou aí no calendário de festividades do município, né, vereador? Com certeza, o evento do Clube dos Carros Antigos, a Câmara foi parceira já do Carnaval, a Câmara foi parceira do torneio de pesca, da PTL, agora está sendo parceira do Clube dos Carros Antigos. A Câmara é parceira de tudo que leva cultura, tudo que leva lazer para a população e com prestação de contas sérias. Quantos anos já existe esse evento? Então, para a gente aqui, fomenta a nossa economia. Então, para a gente aqui é importante votar nesses projetos. Bom, e isso obviamente faz toda a diferença do trabalho do vereador no Legislativo. Bom, você também comentou a respeito da Rota da Celulose, a concessionária vencedora conhecemos na semana passada. É um trabalho longo que vai ser feito, né? Mas infelizmente não vamos ter duplicação nesse primeiro momento e não tão cedo. O que vai ter pedágio daqui até Campo Grande, em torno de R$60 pelos estudos aí que estão sendo divulgados. Enfim, primeiro a gente vai pagar. Depois para a gente ter o benefício. E deveria ser diferente, né, vereador? Deveria. Como você acompanhou na sessão, viu no meu momento de fala, esperamos tanto por esse momento e não fomos contemplados. Vai ser de Ribas do Rio Pardo, se não me engano, até Campo Grande, 100 e poucos quilômetros. Eu acho que a gente deveria unir forças aqui. Nós, vereadores de Três Lagoas, o prefeito de Três Lagoas, os vereadores de Água Clara, a prefeita de Água Clara, para ir lá para ver se não tem como fazer uma revisão disso aí. Eu acho que agora era a oportunidade de a gente concluir essa obra que é tão almejada por todos, né? Uma rodovia que vem sendo aí marcada por tantos acidentes, tantas tragédias, mas vamos aguardar. É isso, vamos ficar atentos e o trabalho não para, né, vereador? Não para. Contem sempre comigo, meu gabinete está aqui sempre à disposição, os meus assessores, mande o WhatsApp, ligue para a gente, mande e-mail, venha aqui nos fazer uma visita. Obrigado. E eu que agradeço vocês sempre. 7h32, está aí o vereador Mário Grespan, falando a respeito dos trabalhos no Legislativo. Bom, tá aí, né, a 14ª sessão ordinária com a aprovação dos reajustes e também o repasse para o Clube dos Carros Antigos para a realização da 13ª edição do encontro, que será nos dias 21 e 22 de junho. É isso, não vai ser bem na semana de aniversário de Três Lagoas, é isso, 21 e 22, sábado e domingo. Nem o aniversário da cidade vai ser comemorado no dia 15, domingo, vai ser antecipado, vai ser no dia 14, no sábado, segundo a administração municipal. Mas enfim, tá aí, né, mais uma sessão e o trabalho dos vereadores, Cláudio. Olha, os vereadores têm que realizar o seu papel toda terça-feira, né, os projetos chegam, eles têm que apreciar os projetos, né. Tanto os projetos do Executivo como o projeto dos próprios vereadores, né? Estamos aí, é uma legislatura, né? Em que nós temos, assim, vereadores de primeiro mandato, a ampla maioria, né? Então eles estão pegando o pé daquilo que é o legislativo. Uma coisa é você querer. Uma vez que você foi eleito, aí você vai ver que realmente como é que funciona o parlamento, né? Então nem tudo que a gente quer a gente pode, né? Tem tudo isso aí. É um processo que acontece entre 15 representantes do povo na casa, cada um pensa de uma forma e vida que segue, né? Aí quando, às vezes, o vereador está começando a pegar aquela experiência, está terminando o mandato, né? Tem tudo isso aí, né? Tem que começar pensar na sua reeleição. Exatamente. Aí já viu. Entendeu? Eu vejo assim que a Câmara Municipal é uma Câmara que, aliás, o mandato do vereador tem que ser um mandato propositivo, né? Discutir os grandes temas que envolvem a nossa cidade, nossa região, né? E antecipar processos, né? Enfim, ter uma visão, ser visionário, né? Com o seu mandato, né? Ficar só usando a tribuna para apresentar requerimento, indicações e parabenizar para lá e para cá, não é só isso o mandato de vereador, né? Tem outras atividades a ser feitas, né? E fazer o papel de
realmente fiscalizador, para depois não ficar falando, eu não sabia, né? Eu não, isso aqui, não tem desculpa, né? É bem mais complexo do que as pessoas imaginam, viu? O papel de um vereador vai muito mais além do que a figura do vereador dentro do seu gabinete, fazendo seu trabalho nas sessões, usando a tribuna. Enfim, tem os que já entenderam, tem outros que ainda vão entender. Uns mais, de maneira mais fácil, outros da maneira mais difícil. Mas vão entender mais cedo ou mais tarde. Bom, a vereadora Maria Diogo, também presidente do Sinted, conversou com a gente a respeito aí da aprovação do reajuste dos servidores da educação. Vamos acompanhar o que ela disse. Agora são 7h35. Sessão do Legislativo, 14ª sessão, na manhã dessa terça-feira, ao lado da vereadora Maria Diogo, para falar a respeito, né, do aumento da categoria dos educadores no município. Presidente do Sinted também no município, uma conquista. Durou um pouquinho essa batalha, mas hoje foi votada a aprovação, por unanimidade aprovado pelos vereadores. Bom dia. Bom dia, um bom dia especial aos trabalhadores e trabalhadoras em educação, a nossa população translagoense. Hoje nós referendamos uma luta, que foi a luta da negociação salarial do ano de 2025, quando nós tivemos o prefeito Cassiano Maia, em fevereiro, dentro do sindicato, pedindo que a gente tivesse paciência, que ao final do mês de abril, início do mês de maio, ele sentaria conosco novamente para negociar. Nós tivemos paciência, nós fizemos uma assembleia, foi deliberada essa espera e nós conseguimos finalizar a negociação salarial do ano de 2025 com 13,06 de reajuste, cumprindo a lei, que é uma lei municipal que trata do piso para 20 horas, para o Grupo Magistério. E com o pagamento dos retroativos até dezembro de 2025. Isso é importante, isso é fundamental, porque isso significa que a prefeitura não está se eximindo de pagar o que ficou para trás. Vai pagar, mas vai pagar parcelado, mas vai pagar. Isso é importante porque a maioria dos municípios nem isso tem feito. Eles têm negociado e paga a partir daquele momento da negociação. Mas a grande vitória, Henrique, a nossa grande vitória foi a negociação dos administrativos. Que o ano passado, até o ano passado, recebiam um vale de R$ 182 os efetivos, que passou em janeiro, a partir de janeiro, a ser R$ 500, e agora saiu de 500 para R$ 750. Isso significa de mais de 400% de reajuste para o grupo administrativo no Vale Alimentação. Mas isso é só uma ponta. O que o Sinted conseguiu esse ano é uma luta histórica nossa, é uma luta que a nossa diretoria, no ano de 2020, colocou na nossa pauta de eleição e que isso foi postergado, mas agora nós conseguimos fazer. A tabela dos administrativos da rede municipal, eles ganhavam no início de carreira menos do que o salário mínimo. Ou seja, essa tabela estava prejudicada na linha horizontal e na vertical, porque se você ganha menos do que o salário mínimo no início de carreira, isso prejudica, né, todo o processo aí de carreira. Então, nós conseguimos agora atualizar o início de carreira pelo atual salário mínimo. Além de atualizar pelo atual salário mínimo, nós conseguimos mexer nos coeficientes de quem é administrativo, tem especialização mais profissionário, mestrado mais profissionário e doutorado mais profissionário. Isso significa uma carreira igual à do Grupo Magistério. E eu acredito que no estado de Mato Grosso do Sul, ninguém tem uma carreira tão fortalecida e tão robusta como os nossos administrativos daqui. Dizer que nós ainda temos uma pauta importante que já está sendo tratada e nós temos representantes do Sinted, que é a jornada de 6 horas para os administrativos. Isso é fundamental e eu acredito que aí sim nós vamos fechar o ano de 2025 com chave de ouro. Bom, essa jornada de 6 horas para o administrativo engloba todo o município, não só a educação, né? Engloba todo o município, não só a educação, mas a educação está num processo mais avançado. Talvez consiga já começar a fazer essa implementação. Estão em fase de estudos, né? Porque você sabe que se você sai de uma jornada de 8 horas, você tem que ter 2 turmas de 6 na educação para que de fato funcione. Mas a gente está esperançosa e acreditamos que vai dar certo. Então, assim, esse será o ano
eu acredito, o ano dos administrativos da rede municipal de ensino, que foram tão prejudicados o ano passado, com menor índice de reajuste salarial e que vêm sido, ao longo do tempo, prejudicados também em detrimento de uma política de valorização e reconhecimento. Bom, pelo que a senhora está estudando, essas 6 horas, tanto para a educação como para todos os servidores em geral, vai ser uma boa? É melhor do que as 8 horas, se bem feito, se bem organizado? Eu acredito que esse é um momento único aqui no município de Três Lagoas, quando se discute a nível nacional o fim da jornada da escala 6.1, eu falo que é para iniciativa privada, porque nós trabalhamos de outra maneira. No serviço público, nós temos essa temática do administrativo que tem jornada de 8 horas, mas que o próprio plano de cargos e carreira diz que há uma liberalidade por parte do Poder Executivo de implantar 6 horas. Então eu vejo assim, que esse é um momento não só de discussão, mas da gente deliberar algo que de fato melhore a vida desse administrativo, sobre o aspecto de saúde, sobre o aspecto dele poder estar um pouco mais de tempo dentro da casa dele, com os filhos, entendeu? Mas, sobretudo, eu acho que isso vem para trazer também uma redução no número de atestados médicos que a gente tem na rede. Porque o serviço exacerbado das 8 horas do administrativo da educação, ele é aqui, ali na luta diária, na luta cotidiana, não é fácil, só quem está dentro de uma escola sabe como funciona, entendeu? Então, acredito que isso vai melhorar muito o funcionamento das escolas e dos CIs, e isso vai trazer para o servidor público um tempo maior de descanso, de lazer, mas um tempo também onde esse administrativo possa estar agendando as suas consultas, o que você precisa num período contrário. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. 7h41, está aí a vereadora Maria Diogo falando sobre aí o reajuste, a jornada de 6 horas, enfim, o trabalho, né, como vereador e presidente do Sinted, né, tá melhorando bastante os diálogos, tá tendo mais diálogos ainda com a administração municipal, e quem tá ganhando, nesse caso também, ontem os administrativos, foi tão judiado, né, anos anteriores, agora as coisas estão entrando no eixo, né, Cláudio? O diálogo é tudo, né, dentro das tratativas entre o executivo e as categorias, né, tanto do servidor da educação, nesse caso aí, e o servidor que compõe o sindicato dos servidores públicos municipal, né. No começo de governo, né, então o prefeito pediu esse prazo, né, para implementar esse reajuste aos trabalhadores em educação, né, e que agora é um reajuste que vem, né, e que vai ter eles vão receber desde janeiro, né, Henrique Veriano? Sim. Certo, chegou esse acordo, mas eles vão receber. Agora tem que ver como é que vai ser, né, se vai ser escalonado, provavelmente deve ser, né, dividido aí em umas 2, 3 vezes. Mas o importante é que essa tratativa chegou ao entendimento, a Câmara já votou e os servidores receberão a sua valorização. Agora, quanto a essa questão da jornada de 6 horas, eu penso assim comigo, que a administração pública tem um princípio da isonomia, né? Se dá para um, tem que dar para outro. E aí como é que fica, né? Só você atende só a educação, nesse caso específico, os administrativos da educação, e os demais outros setores da prefeitura municipal. Como é que fica? Né? Então, temos que aguardar como é que vai. Tem uma comissão, né? Sim. Ouvindo as pessoas, né? Fazendo o seu trabalho. Vamos ver o que a comissão vai chegar no entendimento. Ela vai chegar uma hora que ela vai ter que apresentar uma sugestão, né? Então vamos ouvir, vamos aguardar, né? É isso. Bom, 7h43, vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta, trazendo mais informações para você na manhã desta quarta-feira. Fique por aí, voltamos já. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67-3524-0730 e o WhatsApp 679-9185-5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida.
Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h45. Obrigado pela companhia e pela audiência, viu? Vamos falar sobre o PSDB, porque o cerco, ele vai cada vez se fechando, ainda mais, né? Definição do Comando Nacional do PSDB em pacificar reações contrárias à fusão. Pode incorporar o Podemos e outros parceiros como Solidariedade. A sigla está afetando o último bastião do partido. Os tucanos de Mato Grosso do Sul, liderados por Riedel e pelo ex-governador Azambuja, estão numa encruzilhada. Terão de escolher nos próximos dias se permanecem na sigla, que criou o Plano Real, polarizou por 20 anos as disputas com o PT, ou migram por uma das legendas que os assediam. O PSD, republicanos que gravitam unidos em torno da candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a presidência, a MDB ou o PL, cuja estrela o ex-presidente Bolsonaro divide a força política sul-mato-grossense mais expressiva. Caso Riedel e Azambuja optem por assumir o PL, haverá descontentamento na extrema-direita local e o arraste de cima para baixo do PSDB estadual, embora até agora todas as lideranças jurem que marcharão unidas. Dos 3 deputados federais com assento no Diretório Nacional, e são maioria na bancada de Mato Grosso do Sul, 2, Geraldo Rezende e Dagoberto Nogueira, deixariam o partido imediatamente se a opção for pelo PL. O PL não é a hipótese que eu alimento ao caminho que almejo, disse Rezende. Ele acredita que seja possível um acordo que mantenha a união dos tucanos em torno de Riedel e Reinaldo, mas ressalva que o país precisa se livrar da polarização PL-PT e se aliar nacionalmente a uma alternativa que não seja nem pelo lulismo e nem pelo bolsonarismo. Contrário também a uma opção que envolva os extremos na direita ou na esquerda, Dagoberto é ainda mais enfático e afirma que não há nenhuma condição de acordo que envolva uma eventual migração para o PL, caso seja essa a decisão dos líderes do PSDB. Se isso acontecer, frisa ele, acho que vai ter descontentamento de uma parte ou de outra e nós vamos procurar um partido de centro mesmo. O terceiro nome na bancada, Beto Pereira, ainda acredita na consolidação da fusão com o Podemos, diz que adotará a posição que Riedel e Reinaldo definirem, mas pensa com cautela. Quando aprovada a incorporação do Podemos, nós, os deputados, vamos ficar sem janela para trocar de partido. O governador não tem janela, então temos de aguardar. Vou tomar decisão lastreada naquilo que Reinaldo e Riedel somarem conosco. Embrulhado na avaliação de Dagoberto, o Diretório Nacional do PSDB deve decidir acordos com novos parceiros dentro dos próximos 15 dias, sob o risco de provocar um esvaziamento ainda maior no partido, caso se mantenha em cima do muro, o hábito que o tucano conserva desde que nasceu. A inércia do comando facilitou o assédio do PSD aos governadores com a conquista de Raquel Lira, de Pernambuco, e também Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. O último tucano de alta plumagem no ninho, o governador Riedel, ainda mantém um fio de esperança ao Diretório Nacional e, segundo fontes do partido, dificilmente se incorporaria ao PL por ser conhecido temperamento moderado. A força do PSDB no Estado, que controla a política estadual e tem como aliados no governo até o PT, é um atrativo para qualquer um dos grandes partidos. São 280 dos 800 vereadores, 45 das 79 prefeituras, 6 dos 24 deputados estaduais, além de 3 dos 8 deputados federais. Então tá aí essa briga que continua. Briga não, né? Essa discussão interna. Talvez internamente até tenha briga, né, Cláudio? Que não vaza muita conversa. Mas, obviamente, o pessoal quer se livrar dos extremos. Nem Bolsonaro, nem Lula. Quer ficar ali no centro. Alguns não querem esse embate. Enfim, o tempo vai passando e essa decisão vai ter que ser tomada. Tá chegando a hora, né? Da divulgação da decisão final por parte de Eduardo Riedel e de Reinaldo Azambuja e o PSDB aqui no Mato Grosso do Sul. Olha, o PSDB do Mato Grosso do Sul, aliás, não é o
PSDB, né? Eu vejo assim, o grupo, né, em torno do Reinaldo Azambuja, né? Porque ele é o grande comandante do grupo, né? Afinal, por exemplo, o governador Riedel é o governador, mas quem investiu todas as fichas na eleição do Riedel foi o Reinaldo, né? Quer dizer, e pela primeira vez, um governador faz seu sucessor no Mato Grosso do Sul, né? E tá indo bem, né? O governo tá indo muito bem. Agora, tem esse imbróglio aí do ponto de vista de onde é que esse grupo vai. Se permanece no PSDB, você viu, o PSDB, ele definhou a nível nacional. Tinha ainda 3 governadores, 13 deputados federais e alguns deputados estaduais, vereadores e algumas poucas prefeituras. Com a ida da Raquel Lira, governadora de Pernambuco, para o PSD, de dado do Kassab, quer dizer, já diminuiu a força do PSDB a nível nacional. Agora, quem foi o governador Eduardo, o governador do Rio Grande do Sul, né? Que foi pro PSD também, Eduardo Leite. Já vai também diminuir mais um pouquinho. Sim. O PSDB. Então, aonde que ficou o PSDB? O Mato Grosso do Sul, né? Então, o PSDB tem que tomar uma decisão. Se vai ter a fusão com o Podemos, deu uma diminuída nessa discussão aí, embora o PSDB anunciou o aval dessa discussão, mas por parte do Podemos parece que deu uma meia esfriada. Haveria possibilidade, depois, de uma federação com republicanos, né? Também deu uma esfriada, né? Se esse grupo for pro PL aqui no Mato Grosso do Sul, o PL não é um partido que dá garantia das pessoas que são filiadas nele que realmente eles serão candidatos e tal. De repente vem uma determinação a nível nacional que tal nome não seja o candidato, como já aconteceu, já temos histórico. Então, eles estão com o abacaxi na mão, você entendeu? E eles têm prazo, né? Tem prazo, por exemplo, os deputados. Nós acompanhamos o grupo, por quê? Porque ele quer ver o grupo indo pro melhor caminho, claro, pro lado deles. E eles também não podem falar que eles não vão, porque a janela partidária é lá em março do ano que vem. Os deputados têm que ir conforme a música e a dança e tá indo. Mas você vê que pelo histórico dos 3 deputados federais do PSDB no Mato Grosso do Sul, 2 têm um pensamento mais progressista, que é o Dagoberto Nogueira e o Geraldo Rezende. Sim. Entendeu? Certamente, se o grupo for pro PL, eles não acompanhando essa posição. Eles não vão acompanhar essa posição. Então, vamos ver o que vai acontecer, né, Henrique? Essa responsabilidade está toda ela na costa do Reinaldo Azambuja e parte do governador Riedel também, né? Entendeu? Eu vejo uma possibilidade de repente, esse grupo ir pro PSD aqui no Mato Grosso do Sul também. E fortalecendo ainda mais o PSD, né? Porque o PSD já tem o Nelsinho Trade, senador, né? Já tem alguns políticos do Mato Grosso do Sul que fazem parte do PSD. O próprio vice-governador é filiado do PSD, né? O Barbosinha, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Porque o outro grupo praticamente está definido, né, Henrique? Você vê a União Brasil e o PP se ajeitaram e hoje tem aí a União Progressista. Não sei de onde que eles arrumaram esse nome, né? Porque são tudo de direita, dizendo que são progressistas, né? Mas tá aí, né? Tá aí formada essa federação. Esse lado tá pronto, que é o lado da Tereza Cristina, né? E da Rose Modesto e de outros, né, componentes, né? Há também uma possibilidade de uma federação entre PT e PSB, né? Já existe uma federação PT, PCdoB e PV. Enfim, tem muitas coisas que podem acontecer aí. Eu só sei que, como o número de partidos não diminuiu, a regra do jogo hoje, e não tem coligação na proporcional, então cada agremiação individualmente, a situação deles fica difícil, então eles têm que se juntar, né? E aí vai fazendo com que partidos acabam diminuindo, né? Porque viram federações, né? Será que no futuro próximo a gente pode caminhar para 3 partidos do Brasil? Uma direitona, um centro e uma esquerda? Exatamente. Eu também acho que pode acontecer isso. Entendeu? Pode acontecer isso. E aí vai ter um grande alinhamento, né? Vai acabar essa bagunça na cabeça do eleitor, né? O eleitor fala, eu tenho um pensamento mais de centro, então eu vou naquele lado ali. Vou naquela baia. Eu gosto mais da esquerda, então eu vou para aquela outra banda. Eu gosto mais da direita, vou para outra banda. Então tem tudo isso aí.
Vamos ver o que vem por aí, mas o tempo tá fechando, cada vez os dias vão passando e o Riedel e o Azambuja vão tomar a decisão deles em breve. 7h54, bom, chegou o momento, tá? A Coordenação de Imunização de Mato Grosso do Sul e a Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informam que todo mundo, morador de Três Lagoas, a partir de 6 meses de idade, já podem procurar as unidades de saúde da família para receber a dose anual contra a influenza gripe, tá? Em nota técnica emitida ontem, os órgãos responsáveis autorizaram os municípios do Mato Grosso do Sul a ofertar a vacina para todos os públicos, ampliando a cobertura vacinal contra a doença. A imunização tem apresentado índices abaixo do esperado em Três Lagoas e em diversas cidades do estado, especialmente entre os prioritários. Até o momento, conforme dados da coordenação, a cobertura vacinal em Três Lagoas permanece abaixo das expectativas entre idosos, não passa de 38%, entre crianças só 27%, entre gestantes segue baixa, atingindo só 35% do público-alvo. Apesar disso, conforme os dados do governo de Mato Grosso do Sul, no ranking nacional, o nosso estado está em primeiro na cobertura vacinal contra a influenza, com quase 30% da população já vacinada, tá? Atenção, para se vacinar, basta comparecer a uma unidade de saúde da família, da Rede Municipal de Saúde de Três Lagoas, levando o cartão do SUS, físico ou digital, ou um documento oficial com foto. E é importante dizer que, para receber a dose, a pessoa não deve ter sintomas gripais, como febre, nos últimos 3 dias. Caso isso ocorra, tem que aguardar o fim dos sintomas febris e ir para uma unidade de saúde para se imunizar. Então, aquilo que a gente dizia, né, semana passada, aconteceu desde ontem. Está liberada a vacina de gripe para todo mundo que quiser, a partir de 6 meses de idade. Quer receber a vacina de gripe? Vai procurar uma unidade de saúde da família, porque lá vai ter distribuição da vacina. E aí, se não tiver fila, rapidinho você já recebe a vacina no braço e tá tudo certo, se garante por 1 ano de proteção. Não é que não vai ficar gripado, né, Cláudio? Vai ter os sintomas atenuados aí pela vacina. Vou dar o meu exemplo, né? Eu tomei a vacina e depois uns dias... vários dias, mais de 20 dias depois, eu contraí uma gripe, né? Tá certo? Mas, por estar imunizado, evidentemente, não foi uma situação assim muito grave, né? Então é para isso, a vacina é para deixar a pessoa imunizada, caso, né, de repente, ele contraia a gripe, não seja uma situação assim tão grave, como pode, de repente, acontecer se a pessoa não estiver imunizada, né? Então, aproveite a oportunidade. Inclusive, os postos de saúde de Três Lagoas tá liberado para todo mundo aí, né? Só chegar lá com o cartão SUS ou um documento com foto que vai receber a vacina sem crise, tá bom? 7h57, uma última notícia. A Neo Energia Electro iniciou o ordenamento de cabos localizados nas avenidas Baldomero Leituga, Júlio Ferreira Xavier e Filinto Miller aqui em Três Lagoas, tá? Os técnicos da distribuidora irão atuar na limpeza de mais de 370 postes nos bairros Alvorada e Centro. O objetivo da ação é retirar fios, caixas e outros equipamentos das redes de telecomunicações que estejam instalados de forma irregular, desobedecendo as regras de segurança exigidas no setor, além de melhorar o aspecto visual, né? Instalar cabos e equipamentos de telecomunicações sem o conhecimento da distribuidora pode se tornar uma ação perigosa, afirmou o Vinícius de Paula, gerente da Neo Energia, tá? Então, ela também disse que o compartilhamento dos postes com as empresas de telefonia, internet e TV a cabo é determinado por resolução da ANEEL e também da Anatel, onde esses acordos, as empresas que utilizam os postes precisam estar regularizadas e atender às normas técnicas e comerciais específicas, tá? As empresas de telecomunicação precisam apresentar projeto, aguardar análise e aprovação da distribuidora antes de lançar os cabos dos postes, conforme determinação das agências reguladoras ANEEL, Anatel e ANP. Então tá aí, trabalho que começa em Três Lagoas e vamos esperar dentro do prazo aí, que não diz qual será, mas começa nessas regiões da cidade para tirar esse tanto de fio emaranhado dos postes da cidade, deixa só o que realmente é funcional. E isso vai levar tempo, mas tomara que eles comecem e atendam toda a cidade dentro de um prazo aí, para que a gente tenha uma cidade com menos fios, né, emaranhados nos postes de Três Lagoas, né, Cláudio? Opa! Porque eu vou te contar, tem fio pra caramba aí pendurado, né? Tem. Então, esse trabalho tem que realmente começar e tirar esse visual horrível, né, que acontece nas nossas ruas, né? Inclusive, antigamente não tão distante assim, no passado não tão distante, aquelas caixas de fio de telefone fixo, né, que a gente via nos postes, quase todo poste tinha uma caixa com os fios
E como hoje em dia telefone residencial não é todo mundo que tem, acho que, enfim, poucas pessoas ainda mantêm, muito comércio. Hoje em dia você passa, não é difícil você passar em um posto e você vê aquela caixa arrebentada, quebrada, servido de ninho de pássaro e que tá lá, né, enfeiando. Então, tudo isso vai ser levado em consideração também para retirar dos postes ao longo aí das próximas semanas e meses. Esperamos que tenhamos uma cidade com aspecto mais bonito depois dessa intervenção, mais tarde do que nunca, da Dona Electro. 8 horas pra gente finalizar. Valeu, Cláudio. Valeu, até daqui a pouco no Tribuna Livre. Na sequência, o Gil tá chegando com o de casa e a gente se fala com esse programa amanhã, 7 da manhã. Obrigado pela companhia e pela audiência. Oferecimento Farmácia e Drogaria 7 Farma, Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2 e Brasil Grill Restaurante. Ótimo dia pra você e até mais.